Olá, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, um podcast muito elucidativo, muito especial e com um DNA empresarial do nosso país. Vocês já sabem, nós promulgamos, nós defendemos o empreendedorismo brasileiro e sempre deixamos muito claro que a classe política séria, ela não é protagonista, ela é servidora. Protagonismo é o do empreendedor brasileiro. E eu fico muito feliz em conversar com este amigo e com tanta eficiência trazendo o mundo empresarial para o setor público. Eu converso nesse nosso encontro de hoje com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Meu amigo Jorge, que bom te receber. Não, um prazer, nós estamos há tanto tempo marcando isso, verdade. né? Você sabe que eu sou um fã do Brasil que dá certo, então é uma honra para mim estar aqui, Sandro. Prazer é nosso. Jorge, vamos entender dentro do nosso curto espaço de tempo, mas vamos tentar produzir, e a gente tem poder de síntese para isso, dos feitos à sua gestão, na sua pasta, tirando todas as questões partidárias principalmente, mas falando em gestão do governador, ele tem feito efetivamente uma boa gestão, mas o que mais nos interessa é o olhar empresarial, olhar para o empreendedor. E foi um golaço tê-lo trazido para o time, porque você domina esse segmento como ninguém. Me conta como está a visão do governo para o empresariado em geral. Olha, realmente assim, a gente tem um gênio, não tem como discutir a genialidade do governador Tarcísio de Freitas. Eu como empresário, você conhece meu histórico todo, presidente de empresa, é um dos casos mais inteligentes que eu conheci na minha vida e uma capacidade de liderança, de criatividade fora do sério. Mas desde o início, quando a gente começou a coordenar, ser um dos coordenadores da campanha desse em janeiro de 2022, se não me engano, nós falávamos que a gente ia fazer um governo de Estado, a gente ia olhar para o empresário e olhar para o empreendedor. Isso era o ponto básico nosso. Tanto que a gente classificava o nosso governo de 3D. Um D de dignidade, um D de desenvolvimento e um D de diálogo. Diálogo com todos os setores. Então nós trouxemos toda a gama empresarial para dentro do nosso governo. Entendeu? E os números são imbatíveis. Eu brinco muito, né, que quando você foge da tese, até para ser engenheiro, claro, a tese dos números, você se engana muito, né? Que você fica muito no sentimento. Hoje a gente é muito de sentimento. Você gosta, não gosta, o cara fala uma coisa, você passa a gostar. E nós procuramos o tempo inteiro olhar fatos, dados e números, principalmente números. Quais são os grandes números, Jorge? Olha, eu vou te dar 4 que mostra muito a força do nosso plano de governo, do secretariado como um todo. Na minha pasta, que é responsável por alguma dessas metas, eu vou te dar números para você ter noção. Sim. Olha, nós tínhamos como meta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico atrair investimento privado, seja externo, regional ou local, 350 bi em 4 anos. Até ontem a gente tinha 540. Olha só. 2 anos e 10 meses, 11 meses quase, finalizando. Nós tínhamos como meta abrir 500 mil empresas. Até setembro, nós tínhamos 1 milhão e 20. Dobro. O dobro. O dobro. Porque já 500 já era um número específico. E era 1 milhão de empregos formais para 4 anos até agosto. Até setembro também. Nós temos 1 milhão 320. Então, assim, todas as metas, elas foram batidas. O plano, ele está muito forte na visão empresarial e do empreendedorismo. Sim. Então, as ferramentas nossas que você tem, desenvolve. Os bancos estão comigo, né? Claro. Nós hoje estamos focados em pequena e média empresa, mas muito focados. Esse é um ponto. A força motriz do país. Justamente. O Brasil tem um defeito muito acentuado, historicamente, independente de posição política, que nós não valorizamos pequena e média empresa industrial. Principalmente que você pode ver que o Simples só está no comércio e serviço. Então essa é uma alavanca muito forte do nosso plano. E a segunda alavanca é o desenvolvimento regional. Nós estamos apostando, eu até agora fui em 465 cidades. Impressionante. Em 2 anos e 10 meses. Eu pretendo chegar nas 645 até dezembro do ano que vem. Você conheceu o seu gabinete? Eu fico normalmente 2 ou 3 dias aqui, 2 ou 3 dias. Mas aí é que eu quero mostrar o que eu não enxergava nas 10 empresas que eu fui presidente, nem nas que eu fui só. Justamente. O interior de São Paulo é riquíssimo. E quando eu me lembro, tanto na BRF, na Johnson Controls, nas empresas que eu fui presidente, eu ficava rindo, que eu falava o seguinte, eu hoje arrependo, eu acho que eu tinha feito muito mais dinheiro se eu conhecesse o que eu conheço hoje do interior da cidade de São Paulo. Você não acredita. Você tem esse, outro dia eu brincava com os banqueiros que eles deveriam olhar os caras de 1 bi, 1,5 bi, que nunca apareceram em lugar nenhum, não estão na Faria Lima. É inacreditável, cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes. É um interior rico, é um interior com uma vantagem muito grande de desenvolvimento. Então, eu olhar, por exemplo, muitas vezes nas empresas, né, eu olhava os distribuidores, as grandes cidades, São José do Rio Preto, Campinas, Ribeirão, São José dos Campos.
Mas o interior de São Paulo, cidades médias e pequenas, abaixo de 20 mil, você se surpreende. Você pega Coroado, tem 4.500 habitantes, a gente tem 7 empresas lá e uma refinaria. Olha só. É coisa, você olha assim, você fala, pô, a Água de São Pedro, acho que tem 2.700 habitantes, se eu não me engano, recebe mais de 1 milhão de visitantes. É um retrato do Brasil, não é, Jorge? Aí, ou em especial São Paulo? Eu conheço bem o Brasil, né? Eu operei com todos os estados. É muito característico de São Paulo. São Paulo tem 2 grandes vantagens. A renda per capita, que também é outro número nosso importante. A gente saiu de 2.142 para 2.662. É importante. Entendeu? O interior de São Paulo, ele é rico e com uma vantagem. O nosso desenho, nós somos do tamanho da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha. Mas a gente, até populacionalmente falando, a gente é muito parecido com a Espanha. E o que acontece? As distâncias entre cidades na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, é muito curta. Eu consigo fazer 5 cidades por dia. Por quê? Porque elas estão em 30, 40, 50 quilômetros. Sem 50 quilômetros em São Paulo, você pega 2 ou 3 cidades. Você pega a região metropolitana, você está num raio de 80 quilômetros, você pega 15. Sem contar, desculpa interrompê-lo, mas você tem que falar o prazer que você deve ter, pessoal, desses universos completamente diferentes, de cidades diferentes, de população diferente, de aprendizado, né? É isso aí, eu falo que talvez seja a maior satisfação minha. Eu brinco que, apesar de ter sido sócio, né, de várias empresas, presidente de 10, eu acho que o momento que eu fiquei mais feliz da minha vida é esse, porque imagino. É muito legal você descobrir empresários de diversos segmentos num estado como São Paulo. Hoje eu converso mais ou menos com 8 mil, porque a gente tem 26 colisões, então vamos dar uma média de 8 mil, 8.500 empresários que a gente mantém contato direto. A gente também, eu criei uma diretoria para cada 40 cidades, para justamente estar junto, porque eu tenho os bancos comigo, eu tenho Invest comigo, então a proximidade com os empresários, com o empreendedor, nós estamos colocando muito a Desenvolve para alavancar, por isso esses números de empresas abertas. Nós estamos em cima de fornecer dinheiro, a qualificação. Que é o BNDES paulista. É uma agência de fomento. Eu sou doido para ser um banco, mas eu não consegui ainda não, mas é um sonho meu. Mas é um time fantástico, tem o Ricardo Brito, que é o presidente, os diretores, o superintendente Márcio, que está lá, sabe? E aí nós estamos muito focados nisso. Então, eu sempre falo com os empresários, se eu conhecesse o interior de São Paulo como eu conheço hoje, possivelmente nas empresas que eu passei eu tinha feito muito mais bônus. Faz sentido, faz sentido. Porque a gente não conhece, a gente está muito limitado às grandes cidades. E essa riqueza, ela existe. E nós temos 3 características muito fortes em São Paulo. Indústria, serviço, que faz parte dessa composição, mas a força do pilar que nós estamos movendo é agricultura, indústria e turismo. O comércio e serviço, quanto mais renda eu colocar, mais eu desenvolvo o comércio e serviço. Faz não sentido, é o contrário. Entende? Então, que a nossa aposta são todos os programas voltados a esses 3, aí eu carrego o serviço junto. Pilares. Justamente. E turismo é uma coisa muito interessante, porque nós temos 45, 44, 45 milhões de habitantes e rodamos 49 milhões em São Paulo. Sim. Hoje o turismo já significa 10% do PIB nosso. Entende? E com cidades que você fala assim, não acredito que tem esse São Paulo. Que você traz o termômetro na mão, colhe informação que os outros não têm. Isso é um movimento que acaba também contribuindo pelo destaque de São Paulo, do estado de São Paulo com relação aos outros estados. Eu digo isso em referência à performance mesmo do estado. A gente é 31% do PIB, 31% do PIB, né? O São Paulo é muito interessante. Você vai, em qualquer região você tem grandes universidades. A parte de inovação nossa é a primeira do Brasil, 21ª do mundo. Ou seja, São Paulo, ele é um país. Até que se fôssemos um país, a gente precisa lembrar isso. É o primeiro da América Latina, entende? E 21º do mundo. Sim. Então, assim, isso é um país. Por isso que a gente fala que São Paulo é a locomotiva do país. Não tem outro jeito. E por ser um estado muito rico, um estado muito bem preparado, quando você olha as distribuições das nossas escolas profissionalizantes, das universidades, se você olhar 100 universidades do mundo, 3 estão em São Paulo. Entende? Então, assim, é um estado diferenciado, então ele é um país. O governador sempre fala isso, o governador Tarcísio Freitas sempre fala isso. Vamos tratar São Paulo como um país. E é isso que a gente tem feito. Você sabe que o DNA do Brasil que dá certo, ele é absolutamente voltado ao empreendedor, ao empresariado como um todo. E aí era quase que obrigação o convite para que você participasse do nosso encontro, porque não é possível caminhar o setor privado com o público, com gente séria, evidentemente falando, não é possível deixar de caminhar de mãos dadas, porque efetivamente eu acho que um é complementar ao outro. E essa questão do empresarial dentro da sua pasta, ou seja, do empreendedorismo dentro do governo, ele é uma localidade, ele é um quadro nevrálgico, né? Porque você consegue buscar
buscar informação, trazer para dentro e criar soluções na questão pública. Mas eu quero te perguntar objetivamente, comecei falando dos empresários, que o empresário brasileiro, e especialmente os que têm sucesso, eles pensam curto, mas principalmente médio e longo prazo. E eu noto, com todo respeito a todas as outras classes, mas falando do governo do Estado de São Paulo, da gestão do governador Tarcísio e na sua pasta em especial, que vocês estão olhando médio e longo prazo. E isso é interessante porque se você olhar a curtíssimo prazo, que infelizmente no mundo da política é muito latente, né? Você pensa no dia de amanhã e talvez no máximo depois da manhã, eu vejo que na administração de vocês estão pensando no médio e longo prazo, é isso mesmo? Sandra, até assim, eu participei, né, de toda a coordenação da campanha do governador Tarcísio, estou com ele desde janeiro, quando ele decidiu, e sempre falávamos isso. Se você olhar o mundo, morei em alguns países, operei em 142 numa das empresas que eu fui presidente, e eu falava o seguinte: eu não conheço um país do mundo, nenhum, que não se desenvolveu para ser potência com um triângulo: infra, desenvolvimento econômico social e educação. É fundamental. Ninguém conseguiu. É verdade, isso é verdade. Ninguém. Então, aí você até parte... um leigo justamente. Sabe. Então, quando você parte de infra, talvez a maior admiração que eu tenho pelo governador Tarcísio de Freitas é que mais da metade que nós vamos deixar, nós não vamos inaugurar. E é esse pensamento realmente é um pensamento, independente de posição política, é um pensamento de curto prazo. Então, assim, infra eu não posso olhar a curto prazo. Veja imigrantes que nós vamos duplicar agora. É 10 anos, 2 de projeto e 8 de execução. Se eu tivesse pensado há 10 anos atrás, eu não estaria com esse problema. Verdade. Então, a mentalidade de política pública no Brasil é de muito curto prazo. Então, você não consegue projetar a longo prazo. Não dá para falar que a Argentina, com todo respeito à Argentina, inclusive morei lá, adoro eles, mas eles têm mais ferrovia que a gente, pô, pelo amor de Deus. É desproporcional. É desproporcional. Nós temos o Porto de Santos aqui, que é o 47º do mundo, primeiro da América Latina, movimento de 190 milhões de toneladas. Isso vai vendo. Quem tem as estradas que a gente tem no mundo? É verdade. No mundo. Não fala no Brasil, não. Quem tem o Anhanguera, Bandeirantes... Para pensar, é impressionante. Aeroportos. Você pega o primeiro aeroporto de passageiro, é Guarulhos. Segundo é Congonhas. Terceiro, se não me engano, é Brasília. Quarto é Viracopos. Você pega a carga, os dois disputando ali, Guarulhos e Viracopos. Então isso é o país. Agora, a política pública, e talvez aí está a grande diferença do nosso governo, é que nós projetamos um plano de curto, médio e longo prazo. E esse é o foco do governo. Todo secretário, a gente tem um time muito bom, juro para você, como empresário, como executivo. E time é fundamental, né, Jorge? O nosso secretariado é muito forte, ele é muito bom. E é muito unido, a gente tem um plano. Então, assim, não é que a gente está cada um atacando alguma coisa. Entendo. Existe uma liderança muito forte e existe um plano. No caso da minha secretaria, são essas metas que eu te falei, mas a gente tem programas que a gente está olhando a longo prazo. Então, qualificação, nós estamos sempre procurando a longo prazo. E aí tem as inversões de valores. Agora, a grande surpresa e a grande notícia, que nessas visitas minhas ao interior de São Paulo, porque eu não vou visitar, eu faço reunião mesmo. Sim. A gente fica quase 2 horas e meia. É trabalho, mostra tal. A qualidade dos prefeitos de São Paulo me surpreende. O que eu tenho de visto de talento de prefeito e com a mesma visão de mais longo prazo, de que mexer, é fundamental, né? Fundamental. Isso está sendo um sucesso dessas colisões que a gente montou. Porque a nossa colisão, ela tem uma colisão empresarial e tem os prefeitos. Aonde estão as colisões empresariais, não tem nenhum político. Não é por mal, é para justamente fazer economia de Estado e não de governo. É a partidária. Eu, quando eu vou nas cidades, eu tenho a ordem do governador. Para mim, pouco importa o partido político que seja quem está lá. Porque nós fomos eleitos para governar 45 milhões de pessoas. Sim. Então, essa visão de longo prazo é uma visão que eu tenho discutido muito no interior. Para onde a sociedade cresce? Para onde nós vamos fazer o desenvolvimento econômico? Às vezes você esquece disso. Eu estava ontem no ABC inaugurando até um grande investimento que a gente trouxe para lá, que é da Goodman. E você para pensar o seguinte, eu vou crescer Santander para onde agora? O ABC. Então, você vai crescer nas cidades sem um planejamento. Você fala assim, plano diretor, mas é o plano diretor daquele momento, alguma coisa que você queira fazer. Exatamente. Então, os prefeitos hoje têm mudado muito. Tem muito talento aí, cara jovem, real do que mesmo antigo. Então, você já começa a ter uma discussão seguinte, vamos pensar a longo prazo. Eu já tenho que começar a pensar na Bandeirantes agora. Se nós estamos crescendo nessa velocidade, que o Estado de São Paulo vem crescendo para esse PIB agressivo,
daqui um pouquinho eu vou ter problema com elas, seja de alça de acesso, porque eu vou criando distritos industriais em várias cidades. Eu vou precisar de acesso. Justamente. Se você pensasse há 10 anos atrás na entrada de São Paulo, não seria o caos que é hoje, porque o nosso problema dentro de São Paulo é mobilidade, vai ter que ser metrô. O meu sonho é utilizar o Tietê, assim que tá indo bem pra caramba o projeto de limpeza do Tietê, né? Até por causa da privatização da Sabesp, mas aquilo tem que ser navegável, entendeu? Como é na Paris, como tem o Sena, tem outros países. Então, assim, eu acredito muito nisso que você falou. Assim, não adianta você querer fazer um setor público de imediatismo. Sim. E isso é a grande notícia. A maior parte dos prefeitos que eu tenho relacionado, né, fora, porque assim, eu relaciono com todos, mas que eu já sentei, são 465. E eu vejo a disposição de discutir um pouco mais do que o curto prazo. Entendeu? Para onde eu vou crescer? Qual que é a minha vocação? Que outra coisa que eu vou... Eu, na minha vida empresarial, sempre falo o seguinte, você quebra por 2 motivos, caixa e vocação. Não brinca com aquilo que você não é bom. É verdade. Nós estamos vendo aí, não precisa citar, todo mundo conhece vários exemplos no Brasil hoje, pessoas que arriscaram a coisa que não é a vocação dele e o problema que está tendo. Então eu sempre defendi o seguinte, se você tem, apesar de eu ter passado por 10 segmentos diferentes, mas eu sempre defendi, qual é a sua vocação? No estado de São Paulo, eu não gosto de uma vocação. Eu tenho um morro de medo. Eu brinco muito que se você tem um negócio, você tem um cliente que é 50% do seu faturamento, começa a rezar para Deus. Fica atento. Porque se ele quebrar, te quebra. Ou se ele romper o contrato, você quebra. É a mesma coisa que a gente está fazendo em São Paulo. Então, o que é a nossa força? É aquilo que eu te falei. Indústria, agro e turismo. O comércio e serviço, ele acopla à medida que eu gero renda. Justo. À medida que eu vou gerando renda. E outra coisa que os prefeitos incorporaram, que está sendo muito legal, é a cidade não ganha dinheiro nem com o IPTU e nem com o ISS. Ela ganha gerando emprego. Eu tenho que gerar emprego. Eu tenho que valorizar o pequeno e médio. E aí nós estamos descarregando muito dinheiro da Desenvolve aí. Sabe? Toda cidade tem condição de alavancar o empreendedorismo. Nós precisamos apostar no empreendedorismo. Você sabe que aí me ocorre uma constatação e uma curiosidade. A constatação é que você gera, eu desconheço algum secretário que faz o que você faz sem nenhum exagero, de ir até o local, encurtar as distâncias e ouvir lá os mais de 400 prefeitos talentosos que você diz. Mas você cria com esse movimento um senso de pertencimento. Então, aquele prefeito de uma grande ou de uma microcidade, ele se sente pertencente. Isso, na minha opinião, é um fato. Agora, a curiosidade é que com esse arcabouço todo, com todo esse conhecimento adquirido, com todas essas visitações e reuniões de trabalho, com esse termômetro na mão, você internaliza isso para o governo. E a minha curiosidade é de que jeito o governador e o seu time absorvem essas informações tão ricas. Olha, primeiro que a gente fez uma reforma administrativa, o governo do governador Tarcísio, uma das primeiras coisas que ele falou que a gente faria uma reforma administrativa cortando 20% dos cargos. Sim. Na realidade eu cortei 40%, mas eu fiz uma modificação muito forte. Eu tenho hoje um diretor para cada 40 cidades. Então ele dá continuidade, porque 40 cidades num raio de 120 quilômetros. Eu não sabia disso, isso é fundamental. Então, e são excelente. Meu time de diretores regionais, pode perguntar a qualquer empresário e prefeito, é de altíssimo nível. É a questão do aprendizado, se mesmo você permite, no mundo empresarial, aplicando gestão, não é isso? É a mesma coisa. É como você tem uma empresa que você tem seus diretores regionais. Então, o ato de eu ir, eu tenho um grupo que em 40 cidades ele continua avançando no plano que nós desenhamos. Porque quando eu vou, eu apresento o que eu acredito, discuto com o prefeito, ele volta e a gente monta o plano. Sempre numa linha de curto, médio e longo prazo. Perfeito. E eles ficam acompanhando. Quando é um assunto que não é da minha secretaria, nós ajudamos a eles a encaminhar. Porque muitas vezes você perde um tempo danado em governo para saber quem é dono do assunto, ou qual melhor pessoa se acessar para esse assunto. Tem um efeito duplo, inclusive. Justamente. Então a minha secretaria ela é meio multi. Interface. Isso. Então, muitas vezes falam, esse assunto aqui não é com a Natália, esse assunto aqui é Benini e PPP, esse assunto aqui é na Astesp, não, isso aqui é na saúde, mas é com tal pessoa. Então, o meu time ele é treinado para abrir essas portas, para encaminhá-los para assuntos que não pertencem, mas os nossos é para resolver. Então aí eu consigo ter uma proximidade que faz com que essas colisões andem muito mais rápido, porque o canal é direto. Eu tenho 26 colisões empresariais no meu WhatsApp que eu falo todo dia. Todo dia eles postam o que interessa a eles, eu posto o que interessa. E é proibido falar de política. A gente não fica discutindo política. A maior parte desses grupos é o tempo inteiro criando e achando a vocação. E é aí que eu te falo que é uma grande oportunidade para o empresariado que quer olhar o interior de São Paulo. Nós estamos definindo, está ficando muito claro quais são as vocações
Nós sempre trabalhamos com as 3. Sim. Mas você vai ver que tem lugar que uma das 3 é mais forte. Uhum. Entendeu? Eu aposto muito no turismo, até porque eu já fui sócio de hotéis, né? O que é interessante, você deve, desculpe interromper, você deve defender muito bem essa tese, mas o turismo, poucas vezes, ele é colocado como uma das prioridades. O grande problema que eu sempre falei no Brasil, o Brasil ele tem um estigma, e eu sempre falo de problema, porque eu fui treinado na minha vida a resolver problemas. Eu sou o cara que fui treinado a fazer turnaround, né? É a minha especialidade. Então eu sempre olho o problema. Quando a coisa é muito boa, eu dou parabéns, elogio, mas eu não perco muito tempo, não, sabe? Eu gasto meu tempo todo em olhando problemas e soluções. Por isso que eu falo assim, o problema do Brasil é esse, mas não é uma crítica destrutiva, é que a gente tem que estar atento mesmo. Mas quando você fala em indústria no Brasil, você fala o quê? Manufatura, automóveis, entende? Transformação, metalúrgica. Aí eu falo o seguinte, que da indústria da construção civil? É uma das indústrias mais pesadas que existe no mundo. Turismo é uma indústria, ele não é lazer. É gigantesco. Isso é que eu tenho feito um trabalho, agradeço muito ao secretário de Turismo, Roberto Luciano, que tem me ajudado muito, que ele da pasta, da gente transformar essa questão que é lazer. Não é lazer, entendeu? Você tem cidade. E outra coisa, eu gosto muito do modelo europeu. Eu fico às vezes me perguntando, você para pensar, o país hoje mais visitado é a França. Sim. Se não me engano são 98. Depois você tem a Espanha, com provavelmente mais ou menos em 94. Aí você tem uma briga entre Estados Unidos e China ali, depois você tem Itália consolidado. Mas você fala, o Brasil recebe quantos visitantes por ano? 7 milhões e comemora. Que desproporção. O México é 45. Eu não estou indo nos grandes. Portugal é 18. República Dominicana com 2 praias é 9,5. A Argentina cola na gente toda hora aqui com 6. E esse país rico de turismo. Essa é a primeira tese. Agora, e vivem disso também, né? Se você olhar o PIB deles, o turismo é altamente significativo. Claro. Aí você olha aqui no Brasil, né, tem esse. Agora você olha São Paulo, que recebe 49 milhões de pessoas, né, internas, que rodam aqui, uma viagem, uma e pouco por ano por pessoa. Aí a minha pergunta vem. A França foi destruída em 45. A Alemanha foi destruída em 45. A Itália, parte dela foi destruída em 45. O Japão foi destruído em 45. Literalmente. Literalmente. Então nós estamos falando o quê? Você põe aí 55 mais 25, 80 anos, eles são líderes de turismo. Agora você vai na França, eu voltei de lá agora, eu estava 10 dias de férias, fui visitar minha cunhada lá em Roterdã, mas eu saí da França, passei pela Bélgica de carro, rodando 10 dias. Você a cada 50 quilômetros você tem um estado de turismo. Ou ele faz igreja, ou ele faz um parque, ou ele faz qualquer coisa. Você vai na França, é isso, entendeu? Então, essa cultura que a gente está tratando para São Paulo. Esse é um bom caminho para São Paulo. É excelente, até para pequenas cidades. Você tem cidades maravilhosas no estado de São Paulo. É o que eu te falei, a gente está precisando incorporar o turismo como negócio. Ele não é lazer. Lazer é a consequência dele. Faz sentido. Mas não pode trazer dessa forma. E é riquíssimo. Tem cada lugar maravilhoso. Você vai para aquela região perto ali do Rio Paraná, do Rio Tietê, sabe? Você vai ver coisa maravilhosa, Rosana. Ali para cima, noroeste, tem lugares lindos. É difícil fazer uma visita que não me encante uma parte turística de qualquer cidade que eu visito. Entendo. Deixe meu abraço estendido ao nosso governador e a toda a sua equipe. E também falando em entrega e visão a médio e longo prazo, eu te vendo aqui na nossa mesa, eu sinto o Estado representado. Muito obrigado por vir. O que nós podemos esperar, não só da sua pasta, mas do governo, para esse finalzinho de ano e 2026 como um todo, porque eu acho que deve ter muita coisa por acontecer. Olha, nós temos um pacto, né, feito com o governador, que independente do processo eleitoral do ano que vem, vamos continuar no mesmo ritmo. Eu brinco muito que o governador ele é insaciável, né? Você cumpre uma meta e fala assim, que legal, parabéns, mas não dá para ser um pouco mais? Então, eu brinco que ele é insaciável, entendeu? Você cumpriu a meta, para ele vem a outra, entendeu? Ele vai vir com a outra. É uma catapulta. E fala, que legal, toma, agora vamos para a próxima, entendeu? Mola. E nós combinamos que a gente ia levar até 31 de dezembro de 2025, né? Os paulistas podem ter certeza que nós vamos continuar no ritmo. Até porque se você olhar o nosso secretariado, até agora, não acho que vai mudar muito o cenário, a gente só tem 4 que vão sair para candidatos. Não houve muita mudança, entendeu? Inclusive. Não, e é só 4 que em março ou abril tem que sair, entendeu? Então o grosso do nosso time aí, que é muito técnico, não são candidatos. Eu, por exemplo, não sou candidato para nada. Eu até falo isso toda hora, porque pelo fato de eu estar indo em todas as cidades, aí todo mundo começou a falar, não, ele vai ser senador, ele vai ser deputado. Não vou ser, não é. A respeito, admiro quem tem esse dom, mas eu não tenho esse dom. Papel com propriedade. Eu não tenho esse dom.
né, que tem que ter o dom político, eu tenho mais um dom de execução, que é o que eu gosto. E nosso secretariado... O mundo empresarial te traz para a realidade o tempo todo. Então, o nosso grupo tem um pacto entre a gente. Eu te falei que é um secretariado de altíssimo nível e muito unido. Então, nós temos um pacto que nós vamos até dezembro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem todos os planos traçados do que a gente está fazendo ano a ano, já fizemos um planejamento para o ano que vem, e até 31 de dezembro de 2025 nós vamos entregar. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses números que eu te passei, nós vamos continuar, nós não estamos satisfeitos. Se chegou em 200, nós queremos em 500, nós somos sempre assim, justamente pela capacidade, pela liderança do governador. Então, vocês podem esperar que nós não vamos parar, que é uma das críticas minhas, aí é como empresário que somos, né, que assim, o modelo nosso no Brasil, aí eu não estou te falando como secretário, estou te falando como empresário, executivo, como cidadão, é uma coisa maluca, né? Porque você faz um ano, você tem eleição, aí você para o outro porque tem outra eleição, aí você trabalha você tem uma eleição, trabalha para, porque você tem 2, porque as eleições nossas são, né? 2 anos. Exatamente. Aí não dá. Aí você vai ver em 4, você trabalha 2. Então nós temos que quebrar isso. Você pode ter a questão de eleição ou reeleição, mas o trabalho técnico não pode parar. Só se quebra na prática justamente. Trabalhando. Então você tem que manter o ritmo, continuar com o seu planejamento, independente se é ano eleitoral ou não, mas continuar focado naquilo que você se propôs a entregar. Jorge, eu falava do perfil do Brasil que dá certo, né? Ele é um grupo empresarial, empreendedor, social. A gente ouve muito que nós estamos humanizando as relações corporativas e também com bastante entendimento da importância da política boa na nossa vida, e especialmente a partidária. Raríssimos são os integrantes do Brasil que dá certo que estão no setor público, por exemplo, com exceção sua, e não é à toa, pela admiração, amigos já somos, pela admiração que eu tenho por você com a visão empresarial. O que é o Brasil que dá certo para você? Olha, eu pertenço ao grupo, né? Então eu tenho muita condição de falar de cadeira, isso, né? Eu vou começar um pouco antes. Por favor. Se você perguntar um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, é que eu achava assim, não, eu não quero chegar perto de política. Eu quero estar longe de política. Eu quero estar naquele mundo longe. Esse talvez seja uma das maiores frustrações da minha vida. Até porque dentro daquela linha do triângulo que eu te falei, que é infra, desenvolvimento econômico, social e educação, não existe país desenvolvido que o setor produtivo não participa ativamente da economia, da política econômica. Não existe. Nenhum do mundo que é desenvolvido. E a gente fica muito longe. Então, quando você consegue montar um grupo, que é o caso do Brasil, que dá certo, aonde você consegue ter as discussões e está uma proximidade do setor público, é muito importante. Estar junto e não necessariamente misturado. E na política, eu participei, quando eu tive 2 anos lá com o Paulo, lá como assessor dele lá no Ministério, do lobby do PL do lobby. O lobby existe no mundo inteiro. O que a gente não quer é o lobby nefasto, corrupto. Agora, o lobby é de direito o empresário lutar por aquilo que ele quer. É ofício. É justamente. E a outra contrapartida é que a gente não pode imaginar, seria uma soberba enorme, acreditar que quem está no setor público conhece mais do que o empresário, do empreendedor que está na ponta. Verdade. Isso é uma soberba. Então, quem fornece a diretriz, quem fornece os planos, quem fornece as soluções, são os especialistas que estão lá. Claro. Eu vou te contar uma coisa que assim, eu contei para poucos até. Esses 540 bi que a gente está trazendo, mais de 80% ou foi dica, ou foi empresário que me procurou, ou foi alguma coisa. Foi nada meu. Foi coisa assim inacreditável. No próprio encontro que nós tivemos no Brasil que dá certo, que me despertou para vários segmentos. Tem empresário que chega para mim e fala assim, Jorge, olha esse projeto aqui. Eu falei, não. Então, assim, você acha que sentado dentro de uma secretaria eu vou conhecer todos os segmentos? Não vamos. Não vai. Então, eu acho que a grande vantagem do Brasil que dá certo é essa. É a condição que nós temos de, economicamente, independente de posição partidária, que o grupo nem permite que você publique isso, isso é um excelente, porque você não fica naquele sentimento, né, simplesmente partidário, ele faz crescer muito. E não tem jeito da gente virar potência sem o setor produtivo participar. Eu não conheço nenhum, gostaria, se alguém conhecer, me mostre, entendeu? Não tem como. Então eu defendo muito o grupo por causa disso. Eu tenho reuniões fantásticas com pessoas dentro do grupo
E que essas ideias é que eu gero os negócios. Troca as experiências. E é tanto assim, grandes empresários com pequeno empresário. Claro. Foi numa conversa com um pequeno empresário que eu e a primeira dama criamos, que lançamos, tem 2 dias atrás, o empreendedor artesão que a gente está financiando. Olha só. Foi na conversa com empresários, ao invés de a gente ficar discutindo se mulher ganha mais ou menos, não estou dizendo que está errado, não. Mas estou dizendo qual é a política. Foi ali que a gente criou uma política de 100 milhões de reais hoje disponível para as mulheres dentro da Desenvolve. Porque realmente, se você parar para pensar, a mulher, a independência dela vem na década de 70. É verdade. Então, se você pegar aí, nós estamos falando o quê? 55 anos de novo, né? Você tem 30 aí, mas tudo bem, elas evoluíram, claro, mas nós temos que olhar que tem uma classe ainda que ela não conseguiu chegar. Então, eu tenho que ter uma política pública para uma elas. visão, planejamento. Hoje a gente tem uma política pública para empréstimo, trilha, porque não é só abrir um negócio, às vezes ela não entende do financeiro. Então, nós temos trilhas, nós estamos muito focados em desenvolver. Nós temos linha de crédito para pretos, que me ensinaram que o preto com o negro e o mestiço, né? Foi a Fundação Palmares que me ensinou. E nós temos. Aí é demagogia achar que eles têm a mesma chance. Não tem. Então, mas isso tudo sai de reuniões que eu tive, sabe, com um empresário. Com clareza. E aí você começa a desenvolver, poxa, eu vou fazer essa política. Olha, faz essa política. Data Center que a gente está trazendo, quase 110 bi para São Paulo, 110 bi, veio de conversas assim. Então, eu acho que o Brasil que dá certo nos oferece isso, porque lá está partidário. Quando você tem grupos apartidários, que eu também não tenho nada contra, por isso que tem que ser, você escolhe o grupo que você quer. Claro. Mas é muito difícil quando você está emocionalmente envolvido num assunto. Cria compartimentos, né? Justamente. Então, economia para mim, e hoje eu tenho convicção disso, né, que vim do mundo empresarial e retorno, né, ainda, é muito importante esses grupos se reunirem, discutirem, e é de direito, é o lobby de direito. O nefasto ninguém quer, corrupção ninguém quer, mas se você não discutir o seu segmento, que é último elogio que eu quero fazer para o Brasil que dá certo, ali tem grupos que se movem sobre um interesse que é justo. Porque é o segmento dele. Eu não posso... Se você mudar isso aqui, eu emprego mais. Porque qual é a função da Secretaria de Desenvolvimento Econômico? Ela tem que gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. É isso aí. É simples. Agora, como é que eu crio emprego e renda se eu não conversar com o setor produtivo? Exatamente. É meio maluco, entende que eu falo? E é isso que a gente está invertendo. Então, assim, parabenizo, estou no grupo, tenho o maior carinho pelo grupo, e eu acho que essa é a vantagem. Porque é dali que saem muitas ideias minhas. Eu não sou tão criativo assim, não, sabe? Jorge, eu vou te devolver aqui o elogio. Parabéns pela empreitada, parabéns pela característica e parabéns também pelo modelo dinâmico e inteligente que você vem fazendo à frente da sua pasta, e uma das mais importantes do governo, sem nenhum exagero, haja vista a importância que o governador e essa equipe entendem o empresariado, a indústria, o comércio, o turismo, que fiquei muito feliz de ouvir essa visão sobre o turismo, que é pujante na nossa região, mas a gente não se vê com tanta frequência, mas com bastante intensidade quando acontece isso. Mais sucesso, você tem um admirador aqui, e sempre muito bem-vindo ao Brasil que dá certo. Eu que agradeço, você sabe que a admiração é mútua. E dá um abraço para o nosso grupo, né? Um abraço carinhoso. Em breve nós vamos estar juntos no evento, né? Do lançamento do livro, exatamente, né? O Brasil que dá certo. E muito obrigado pela oportunidade, que às vezes você tem pouca chance de mostrar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que a gente está nos propondo a fazer ainda. Mas muito obrigado, eu fico muito feliz. Para nós que é um prazer. Obrigado por ter vindo. E mais uma vez terminamos aqui um podcast muito elucidativo, mas principalmente com um líder setorial que vocês puderam perceber aqui num bate-papo multifacetado. A gente se encontra no próximo podcast Brasil que dá certo. Até lá, pessoal.